Assim, eu tive esse privilégio de nascer nesse contexto cristão. Meus pais já eram da igreja adventista, tanto meu pai quanto minha mãe. E foi um privilégio. Me desenvolvi nesse contexto cristão. Então, assim, desde muito novo a gente ouve, a gente vê coisas relacionadas à igreja mesmo, né? Verdade. Então, isso vai fazendo parte do nosso dia a dia, né? Do nosso dia a dia. Então, nos estudos, a princípio, a gente, quanto novo, a gente vai querendo ser um monte de coisa, de jogador de É. futebol a motorista, né? E eu já quis ser jogador, já quis ser Não joga motorista, bem, mas que. né? Eu jogo um pouquinho, quem conhece sabe. Motorista. Mas aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo e tal. E quando eu cheguei aos 15 anos de idade, o sonho teológico veio mais fortemente no coração. Mas era aquele sonho muito distante, por questão de ser uma faculdade particular, toda finança, não ter condição de ter esse aporte financeiro, né, para custear os estudos. E foi tudo muito distante. Aí eu fui trabalhar no Colégio Adventista, o mais conhecido como CAIS, fica ali em Nazaré, Sim. que tem também a escola adventista e a igreja, né? A igreja Nazaré ali. E fica bem em frente ali, só para situar aí a galera que tá ouvindo e assistindo, ao hospital, me fugiu, Santa Isabel. Hospital Santa Isabel, fica ali bem em frente. E ali, veja, nasci nesse contexto cristão. Aí fui trabalhar no contexto cristão, certinho? E aí passei a ter alguns amigos, alguns pastores assim, que de fato eu tenho como mentores, como inspiração. E eu falei, puxa, é isso que eu quero para minha vida. Quero trabalhar de forma integral para o Senhor. E na minha mente eu não me sentiria realizado se eu fizesse uma outra coisa a não ser isso. Então eu entendia isso como chamado do Senhor. Que pensa. Aí comecei, vocês sabem, aluno de escola pública, a gente sabe que a base nem sempre é das melhores, então adentrei em um pré-vestibular a fim de me preparar e tentei tanto o teológico quanto a UFBA, né? Na época não era pelo Enem ainda, eu pensava, nossa, o pastor é velho, mas tem um pouquinho de tempo já, não era pelo Enem, a UFBA tinha uma prova individual, e aí a gente fazia e tal, eu lembro que eu fiz para geografia na UFBA e teologia, e eu tentei história e uma bolsa na Uxal. Só que aí na Uxal eu passei no... não passei na UFB nem do teológico. Aí comecei a cursar história. Era um outro curso que eu gostava muito, história. Até hoje eu me deparo lendo, né, livros e conceitos, isso chama muito a minha atenção. E a gente vive a história, né? Então isso Sim. chama muito a minha atenção. No segundo ano, eu resolvi tentar. E tentei novamente UFBA. Estava estudando já História na UXAL, que é a Universidade Católica de Salvador. E fiz o teológico. Aí passei tanto para a UFBA, para a Geografia, e para o teológico. Mas aí, de fato, o coração sempre pendia mais para o sonho. E eu acho que o contexto de eu ter nascido, né? Era todo. Desse contexto, ter trabalhado, então puxou muito para esse contexto. Mas nesse caso você já não trabalhava mais no colégio. Então, ainda trabalhava, porque eu estudava à noite. Então, trabalhava durante o dia e estudava à noite. Mas aí, de fato, quando eu decidi ir para a Faculdade Adventista da Bahia, que fica ali em Cachoeira, Uhum. certinho, aí realmente eu tive que sair, né, do colégio e tal, porque lá é praticamente integral também, e não teria como também a gente se deslocar de lá para cá Transporte seria todos os complicado. dias, transporte, e as aulas lá, ou pela manhã ou pela tarde, não tem à noite, então ficaria de fato inviável. Então me mudei para lá, a princípio não era casado ainda, estávamos noivo, isso, estávamos noivo ainda, eu e minha esposa, hoje, né? E aí me mudei para lá, 2 anos depois a gente casou e tal, e aí não sei se vai ter alguma pergunta sobre isso aí, mas foi assim. Então, aos 15 anos eu senti mais forte. Quando eu entrei no colégio, isso foi intensificando, e Uhum. à medida que ia conversando com outros pastores também e tal. Então, aquele sonho que era muito distante a princípio, aí foi se Tá mais aproximando próximo. da realidade, até que deu certo e nós fomos e passamos 4 bons anos lá da nossa vida estudando. Depois voltamos, né, para uma pós, voltamos para o mestrado, mas a graduação mesmo foram 4 anos. Glória. E já tem quanto tempo nesse ministério?
Pronto, então estamos agora no 9º ano. São 9 anos aí no ministério, ok? O ministério geralmente aí dura 35 anos, então eu diria que estamos no início da jornada, né? Estamos começando aí, já adquirimos alguma experiência, mas temos muito a aprender ainda. Estamos aí nesse processo no 9º ano. Esse ano exatamente completa 9 anos. Talvez nem termine. Talvez nem termine, é verdade. É verdade. Eu creio que não. É a esperança. A esperança é essa, né? Até porque a finalidade do ministério é essa, né? Sim. É abreviar o retorno de Cristo, né? Trabalhar de forma integral, de fato, para que ele volte, né?